Pessoal, é muito solicitado que eu faça um vídeo de alguns suplementos que podem auxiliar a sua capacidade de memória, de atenção, maximizando o seu estudo. Bom, antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que para você ter qualidade no seu estudo, tem 4 pilares básicos. Então, manejo do estresse, higiene do sono, exercício físico e uma alimentação adaptada ao seu estilo de vida e ao seu perfil, tá? Com alimentos saudáveis que evitem alimentos ou junk foods ou alimentos vazios, que não têm propriedades bioquímicas e metabólicas, tá? Bom, passado isso, ainda tem a questão do manejo do seu estudo. Como que você vai organizar ele? Então, aí também é importante que você organize de modo racional, que você não estude durante 20, 25 horas seguidas, sem descanso, de maneira não ajustada, sem intervalos entre os estudos. Isso é importante também. Bom, acertando esses pilares, aí você pode pensar em algumas estratégias do ponto de vista de suplemento para maximizar o seu estudo, né? Bom, uma estratégia, eu vou falar de alguns suplementos que tem, todos praticamente você vai ter vídeo aqui no canal. Uma estratégia é a suplementação de L-teanina mais a cafeína. A L-teanina, como eu falei para vocês, é um aminoácido que vai ser encontrado ali no chá verde. Ela vai atuar em 3 neurotransmissores básicos, o GABA, que é inibitório, a dopamina e a serotonina, tá? Quando você associa com a cafeína, que ela tem de fato também um aumento no foco e na atenção, você vê que você tem os efeitos da cafeína e você diminui um pouco os efeitos indesejados que a cafeína pode trazer. Então, ali os efeitos adrenérgicos, como aumento de frequência cardíaca e um leve aumento de pressão arterial, tá? Então, assim, é interessante porque parece que você maximiza a sua capacidade de foco, alguns estudos mostram isso, quando você combina, e você tira esses efeitos adrenérgicos da cafeína que são tão comuns nas pessoas que não respondem, tá? Bom, outra questão muito importante quando você pensa em desempenho cerebral para a capacidade de raciocínio é a creatina. Então, cada vez mais estudos mostram que a creatina, que é aquele suplemento que maximiza o uso de ATP celular, ela participa da ressíntese, do reaproveitamento do ATP celular. Ela melhora a sua capacidade cerebral e reduz a fadiga, justamente porque ela consegue elevar os seus níveis de estoque de energia cerebral. Isso, popularmente falando, não é um termo muito técnico, elevar os estoques de energia cerebral, mas é para vocês entenderem. Bom, vários estudos mostram que principalmente a memória de curto prazo é favorecida com a creatina, tá? Justamente por isso, porque você tem uma resistência a mais à fadiga cerebral. Isso é interessante também, é um outro suplemento. Um outro suplemento que já tem um vídeo aqui no canal é a Huperzina A, tá? A Huperzina A, ela vai atuar ali aumentando os níveis, principalmente em animais, isso é bem claro a demonstração, de acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor fundamental para várias funções cognitivas, inclusive a memória de curto e a memória de longo prazo, tá? Depois vocês podem ver no último vídeo de Huperzina, lá tem vários estudos que vocês podem ver dosagem, em quais pacientes que foram utilizados, quanto tempo foi a utilização. Aqui eu queria dar uma pincelada de cada um dos estudos. Então, creatina, L-teanina mais cafeína, Huperzina A, a própria colina, tá? Você pode, logicamente, consumir ela na forma de alimentos, mas como é uma dose mais restrita, a suplementação pode trazer um benefício porque ela é um precursor da acetilcolina também, que dá um ajuste ali na memória de curto e na memória de longo prazo, tá? Bom, um outro vídeo que eu gravei muito interessante de um suplemento que você tem pelo menos ali uns 7 estudos para utilização na memória, que é a Bacopa Monieri, né? Bom, aqui de modo semelhante ao Huperzina A, ela também vai aumentar a acetilcolina e também vai estar relacionada à memória de curto e à memória de longo prazo. É muito interessante que você mostra que não só você melhora a capacidade de curto prazo, de memória de curto prazo, como você aumenta a capacidade de retenção, tá? No último vídeo tem uns 8 estudos mais ou menos que tem com a Bacopa Monieri, e lá você tem o acesso a esses estudos para ver justamente essa questão. Bom,
É importante ressaltar que a Bacopa monnieri ela demora um pouquinho mais a atuação, tá? Então é importante você utilizar ela por um período um pouquinho mais prolongado, né? Bom, outro suplemento é a Rhodiola rosea. Também tem um vídeo aqui no canal, tá? Ela tem atuação em alguns neurotransmissores, mas ali na serotonina, ela atua diretamente na serotonina, ela vai atuar de modo a gerenciar o seu estresse cerebral, reduzindo a fadiga cerebral, né? Então, por isso que ela adapta tanto essas capacidades de raciocínio, de habilidade cognitiva, porque ela reduz a fadiga cerebral. Então, ela ajusta a sua capacidade de realizar tarefas, realizar cálculos, tá bom? Basicamente é isso, né? Espero que tenha ficado claro. Então, só para passar de novo. Então, alguns suplementos, por exemplo, L-teanina mais cafeína, creatina, a uperzina a colina, a Bacopa monnieri, a Rhodiola rosea, tá? Tem outros, claro, né? Desde o ginseng asiático até a PQQ, a coenzima Q10, outros suplementos que suportam a produção de energia, né? O próprio ômega 3, as suas frações, o DHEA, o DHA, o próprio DHEA também, né, que ele tem é um precursor hormonal que ele tem em abundância no cérebro. Tem uma série de suplementos que podem auxiliar quando todos os pilares eles estão ajustados e você utiliza de modo racional, né? Essa que é uma outra questão que eu queria falar para vocês. Por exemplo, quando a gente pensa, eu vou dar um exemplo aqui, quando a gente pensa em cafeína, é lógico que ela tem um benefício do ponto de vista de foco, né? De atenção. No entanto, quando você usa ou de modo indiscriminado ou por conta própria, sem ter uma lógica na utilização, qual que é a tendência? Ela não só não fazer mais efeito por tolerância, mas, como num segundo momento, também começar a causar uma fadiga excessiva, porque você está estimulando demais o sistema adrenérgico, né, pessoal? Então, por isso que é importante, principalmente quando a gente pensa em estimulante, você ter uma lógica no que você está fazendo. E para você ter uma lógica no que você está fazendo, você precisa de um profissional para ajustar os dias que você vai tomar, os dias que você não vai tomar, para não criar dependência, utilizar em momentos pontuais, quando você já está tudo ajustado. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante e faz uma grande diferença nos seus resultados. Bom, um bônus ali de mais alguns suplementos que podem auxiliar em relação à capacidade cerebral, principalmente para quem ficou agora no final do vídeo. Então, assim, você tem a L-tirosina também e a L-fenilalanina podem auxiliar, porque elas são precursoras ali, aminoácidos precursores da dopamina. A dopamina ela também atua em níveis de concentração cerebral. Então, níveis mais altos de dopamina aumentam a concentração cerebral. É o que é feito, por exemplo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, são precursores ali da dopamina, né? Tanto a tirosina quanto a L-fenilalanina. Bom, outra questão que é interessante também, que há uma melhora da função cognitiva, alguns estudos mostram, mas são mais reduzidos, né? Que é o cacau. Tá? O cacau, pela sua poderosa capacidade antioxidante. Então, não só o cacau, outros antioxidantes também atuam de modo muito forte quando a gente pensa em capacidade cerebral, na mesma lógica de prevenção de fadiga, né? Bom, uma outra questão é o guaraná, o pó de guaraná, ele pode atuar ali na acetilcolina também, tá? Só que, principalmente as pessoas que têm níveis de ansiedade muito elevados, é bom evitar justamente porque você pode desencadear ali um aumento da ansiedade, isso pode acabar atrapalhando tanto seu foco quanto sua atenção, tá? Agora, se você não tem esse problema, tanto a cafeína quanto o guaraná podem ser utilizados de modo alternado e de modo pontual, né? Bom, lembrando de alguns hormônios que podem auxiliar bastante na questão do raciocínio, né? Que é tanto um precursor hormonal, que eu já falei, que é o DHEA, né? Que acho que já tem um vídeo em relação a isso, e a outra é a pregnenolona, tá? A pregnenolona, que é um dos hormônios fundamentais, abundante no sistema nervoso central, tá? Mas fora a sua capacidade de precursor de outros hormônios sexuais, a pregnenolona tem uma função tanto de neurotransmissor quanto de estímulo para a neurogênese, que é a questão de formação de novos neurônios. Isso em questão de animais, claro, né? O que eu estou falando aqui em relação à pregnenolona são estudos que mostram em animais, os estudos em humanos não têm
tantos detalhes em questão de benefício da pregnenolona, tá bom, pessoal? Bom, aqui no final do vídeo eu vou deixar algumas referências para vocês verem, ampliarem um pouquinho esses estudos de algumas drogas que podem auxiliar na sua capacidade cerebral. Para aumentar o seu estudo sobre elas, eu sugiro que você vá aqui no canal e busque cada uma das drogas, o Persina A, colina, guaraná, L-teanina, que cada uma das drogas vão estar aqui no canal e vocês podem ver de modo mais específico, tá bom, pessoal? Basicamente é isso, espero que tenha ficado claro. Não deixe de entrar aqui no meu Instagram e me seguir lá, Gabriel Pavani Med. Deixe seu curtir e se inscreva no canal. Pode deixar nos comentários sugestão de vídeos, alguns suplementos desses que eu falei aqui que vocês querem que amplie a discussão justamente para maximização da capacidade cerebral e a gente pode ampliar em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima.